Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marlon. Na aula de hoje eu vou começar aqui a clarear um dos tópicos que são bem confusos da língua inglesa, né? A gente vai tentar facilitar a sua vida aqui com relação ao uso de duas estruturas verbais, né? De duas formas verbais, que é o verbo com o ing no final ou o verbo com o to. Né? Então, antes da gente começar as explicações aqui, eu já quero entrar com você direto em um desafio. A gente vai fazer um exercício aqui juntos, né? Então, vem comigo aqui para o nosso quadro de aula. Então, dá uma olhada comigo aqui nessas frases que a gente tem na telinha aí, ó. Eu curto estudar inglês. Tem aqui dois verbos, né? Curtir e estudar. Como você diria isso em inglês? I enjoy to study English or I enjoy studying English? Mesma coisa aqui na frase 2. Eu não consigo parar de comer pipoca. I can't stop to eat popcorn or I can't stop eating popcorn. Frase de número 3. Você não terminou de arrumar seu quarto ainda? Haven't you finished to tidy up your room yet? Or haven't you finished tidying up your room yet? Bom, o que acontece aqui é que dá uma vontade danada de colocar um to, né? Porque a gente tende a associar que o nome do verbo, quando a gente fala o nome do verbo em português, terminado em R, ó, estudar, comer, arrumar, a gente tende a pensar nesse to. E esse raciocínio, ele via de regra, ele está correto. Ele é o que vai funcionar para a maioria dos casos, para a maioria dos verbos. Só que alguns verbos em inglês, eles vão ter um tratamento diferenciado. É como se eles só se dessem bem com ing. Eles não conversam com o to, eles estão de mal com o to. Eles só conversam com ing. E quando esses verbos aparecerem aqui na posição de número 1, necessariamente você vai ter que modificar o segundo verbo para o ing. E quais verbos são esses, afinal de contas? Eu tenho aqui 3 exemplos logo de cara, ó. Enjoy, stop e finish. E a gente vai ver agora, logo na sequência, 15 verbos, mais precisamente, 15 verbos que vão funcionar com esse padrão. Então vamos lá, eu vou te dar sempre o verbo e um exemplo, tá bom? Para você ver ele sendo utilizado na prática. Se você ficar comigo até o final dessa aula, no final da aula eu vou dar um exercício para você colocar em prática tudo aquilo que a gente vai ver aqui. Tá bom? Então vamos lá, sem enrolação. Primeiro verbo da lista, enjoy. Curtir, né? Ou gostar de fazer algo. Então eu tenho aqui, ó. I really enjoy studying English. I really enjoy studying English. Então, nada de colocar o to aqui, tá bom? Isso vai valer para todos da lista. Verbo de número 2, stop, no sentido de parar de fazer algo. Então, eu digo assim, ó, tem como você parar de falar, por favor? Would you stop talking, please? Would you stop talking, please? Ok? Verb, the third verb in our list is the verb to finish. Haven't you finished tidying up your room yet? Você não terminou de arrumar o seu quarto ainda? Então eu tenho aqui ó, um verbo frasal, né? Tidy up. Arrumar, organizar. Haven't you finished tidying up your room yet? The fourth verb in our list is the verb to avoid. Evitar. Evitar fazer algo. E aqui a gente tem como exemplo a seguinte frase: ó, o candidato evitou responder as perguntas mais relevantes. The candidate avoided answering the most relevant questions. The candidate avoided answering the most relevant questions. The fifth verb in our list is the verb to consider. Considerar fazer algo. Muitas vezes a gente expressa essa ideia em português com o verbo pensar mesmo, né? Por exemplo, já pensou em morar no exterior? Have you ever considered living abroad? Have you ever considered living abroad? So, this type of question, you're going to ask with have you ever, okay? Já alguma vez na vida, have you ever considered living abroad? The sixth verb in our list is the verb mind, importar-se em fazer algo. Por exemplo, você se importaria em esperar mais um pouquinho? Would you mind waiting
a little longer? Would you mind waiting a little longer? The seventh verb in our list is the verb to suggest. Sugerir, fazer algo. To suggest doing something. E aqui eu tenho a seguinte frase. Ela sugeriu pedir pizza. Mas eu prefiro comida japonesa. She suggested ordering pizza. I'd rather have Japanese food though. She suggested ordering pizza. I'd rather have Japanese food though. Então aqui eu tenho que colocar a letra maiúscula, tudo bem? Ó, corrigindo aí. Because countries, nationalities and languages are supposed to start with capital letters. Então letra maiúscula em países, nacionalidades e línguas, né? Idiomas. Então, próximo verbo na nossa lista, number 8, admit. Então o acento vai vir aqui, ó, no começo, ó. Admit. The accused finally admitted stealing the money. Admitir ter feito algo. Admitiu ter roubado. Aqui eu coloco um intruso aqui na nossa tradução no português, né? O verbo ter. The accused finally admitted stealing the money. O réu, o acusado, finalmente admitiu ter roubado o dinheiro. The ninth verb in our list is the verb to deny. Negar ter feito algo, negar fazer algo. The prisoner has always denied committing the crime, in spite of his conviction. O preso sempre negou ter cometido o crime, apesar da sua condenação. The prisoner has always denied committing the crime, in spite of his conviction. The 10th verb in our list is the verb to delay, atrasar, fazer algo. The postal service delayed delivering the products I'd bought, os produtos que eu tinha comprado. The postal service delayed delivering the products that I'd bought. The 11th verb in our list is the verb to postpone, adiar, fazer algo. Muitas pessoas adiaram viajar, né, nessa pandemia. So I say, nós adiamos viajar para a Argentina devido à pandemia. We postponed traveling to Argentina due to the pandemic. We postponed traveling to Argentina due to the pandemic. The 12th verb in our list is the verb to miss, no sentido de perder a oportunidade de fazer algo, ok? I can't miss watching Iron Maiden live next year. Não posso perder a chance, não posso perder a oportunidade de assistir o Iron Maiden ao vivo ano que vem. I can't miss watching Iron Maiden live next year. The 13th verb in our list is the verb to risk. To risk, arriscar fazer algo. Então eu digo assim, ele arriscou perder todo o dinheiro que lhe restava. He risked losing all the money he had left. All the money he had left. Todo o dinheiro que lhe restava. He risked losing all the money he had left. Oh, the 14th verb in our list is the verb to involve. Repeat after me. Involve. The manager said that the job involves traveling every month. The manager said that the job involves traveling every month. The 15th verb in our list is the verb to practice. Practice doing something. Praticar fazer algo. His written English is very good. He needs to practice speaking it, however. Então, o inglês escrito dele é muito bom. His written English is very good. He needs to practice speaking it, however. So, speaking it. These are the 15 verbs that I wanted to show you, but now I have the task. Agora eu tenho o exercício que eu te prometi, né? Então, para fechar a nossa aula aqui com chave de ouro, vou deixar a atividade para você. Basicamente, são 3 perguntas que vai aparecer aí na telinha, que eu quero que você responda, né? Pode digitar aí e deixar nos comentários, tá bom? A primeira pergunta é: What do you enjoy doing in your free time? What do you enjoy doing in your free time? O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? A pergunta de número 2 é a seguinte:
How often do you practice speaking English? How often do you practice speaking English? Com que frequência você pratica conversar em inglês? Você pratica conversação em inglês? A terceira pergunta é: if one wants to have a healthy lifestyle, what should this person avoid doing? And what should this person consider doing? Então, se uma pessoa quer ter um estilo de vida mais saudável, o que essa pessoa deve evitar fazer, avoid doing, e o que ela deve considerar fazer, what should this person consider doing? Então, responde aí, deixa nos comentários aí pra gente. Por fim, eu gostaria de destacar aqui a bibliografia que eu utilizei para preparar essa aula, que é o livro English Grammar in Use, do autor Raymond Murphy, da editora Cambridge. Essa é uma edição um pouco mais antiga, né? Segunda edição, second edition. Aqui está na unidade, esse tópico começa a ser discutido na unidade 52, mais especificamente, tá bom? Então, deixa um like aí nesse vídeo se você gostou, compartilha esse vídeo, ajuda o nosso trabalho a crescer, a atingir mais pessoas, segue a nossa página no Instagram, segue o nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. Fique antenado aí para receber mais conteúdos como esse. Se quiser baixar o material dessa aula, tem um link para download aí também na descrição. É de grátis, 0800 aí para você turbinar o seu inglês, beleza? So, see you here next time. Thank you for watching.